A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop and Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Olá! Estamos começando um programa Conversas Artísticas inédito. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Mayara Bastianella. A gente começa agora um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Esse estúdio móvel está montado em cima do palco do teatro. As apresentações aqui dos nossos convidados são gratuitas, abertas aos estudantes e à comunidade. E você já sabe, né? Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, sempre com o apoio dos nossos convidados maravilhosos. Vamos falar sobre um assunto que tem a ver também com o nosso entorno aqui, já que não estamos no centro exatamente. Vamos falar sobre cultura hip hop com o Henrique Bianchini. Tudo bem? Seja bem-vindo. Que prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Mayara, Paulo. É um enorme prazer e acho valioso que vocês mais uma vez estejam dando esse espaço extremamente importante para esse tipo de manifestação. Então, obrigado. O tema tem cultura no nome, né? Sim. Ao falar em cultura hip hop, acho que a gente poderia começar tirando da cabeça das pessoas uma eventual confusão, né? O que é o hip hop, que muita gente acha que é um gênero musical e não uma combinação de linguagens. Puxa, esse já é o assunto que daria alguns dias de conversa. Eu acho que, se vocês me permitirem, eu vou até dar um passo atrás ainda, mais um passo para trás nessa conversa, porque há muita discussão sobre o que seria cultura hip-hop. Aí a gente entra em várias possíveis definições, mas eu acho que sempre antes disso é importante a gente definir o que é cultura. Esse é um primeiro ponto. E para definir isso, a gente também poderia ir para vários lados, mas tem uma forma de falar sobre isso que me agrada muito, que é: cultura é o conjunto de todas as coisas que fazem com que a percepção de mundo e o modo de vida de algum grupo de pessoas seja como é em algum lugar e em alguma determinada época. Então é tudo que faz com que algumas pessoas sejam como são, vivem como vivem. Nesse sentido, a cultura hip-hop é basicamente um recorte do modo de vida e da forma de ver o mundo de algum grupo de pessoas em algum determinado momento. Existe sim um recorte, né, geográfico, um lugar de onde a gente pode tirar essa percepção e uma época. Em geral, a gente fala sobre o bairro do Bronx, dentro da cidade de Nova York, por volta da década de 70 e início da década de 80. Então é isso, é um conjunto de coisas que fazem com que o modo de vida daquelas pessoas fosse como era. Dentre essas coisas, a música faz um papel importante, mas ela não é a única significação do movimento, né? Exato, a música é uma das manifestações expressivas e o que poderia ser chamado de produção cultural que naquele momento acontecia, né? Eu sempre gosto de pensar assim: aqui nós estamos no Jaguaré, por exemplo, um bairro, e eventualmente, por mais que sejam pessoas distintas, de todo tipo de gente, é possível achar algumas similaridades nos modos de vida, é possível encontrar algumas intersecções, né? E principalmente nos passatempos, como é que as pessoas usam o tempo delas, né? E o Bronx também, assim como o Jaguaré em 2023, o Bronx em Nova York em 1973, 74 também era um bairro com gente que também tinham passatempos. Um desses passatempos era música, fazer música, tocar música das formas que eram possíveis, principalmente usando toca-discos e reformulando músicas já gravadas pela manipulação desses discos. E aí, com trechos instrumentais esticados pelos DJs, a gente podia ter pessoas com microfones em punho e falando coisas e gerando rimas e métricas criativas e brincando com o contexto. Num tempo em que não existem mais os discos físicos, vamos dizer, como principal forma de difundir a música, né? Você está falando aí do vinil, aquelas bolachas pretas que precisavam de uma agulha para girar, né, num toca-discos e os rudimentos, talvez, da edição musical, da mixagem ao vivo de um DJ. Sim. Que misturava gêneros ou pegava partes de músicas, o que hoje a gente claramente colocou um verbo, né? Samplear, né? Boa, sim. Vou samplear um trecho de uma música, vou juntar com uma outra, uma colagem, e dali aquela base é a cama para que alguém venha em cima rimando, né? Exato, isso. E é sempre legal lembrar que essa é uma forma de
criação, né? Isso é um processo criativo, extremamente sofisticado e tecnológico pra caramba, dentro de um contexto de poucos recursos, né? E esse tipo de manipulação já era encontrado em outras culturas, inclusive na Jamaica, esse tipo de abordagem com a música já tinha versões rudimentares ali e que se reconfiguraram nas mãos desses garotos e garotas, né? Sempre bom lembrar, cultura hip hop, por mais que a gente visualize sempre pessoas adultas e tal, é essencialmente um tipo de cultura com manifestações ali inicialmente geradas por crianças, adolescentes e jovens adultos. Então, era uma molecada fazendo o que molecada faz. A galera do céu, bom, e alguns dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, mas só complementa pra gente, além da música, então, o que mais entra nesse grupo de atividades dessa parcela de uma turma específica? Existe uma conversa reincidente que geralmente segue mais ou menos em alguma versão dessa que eu vou contar, que funciona assim. Cultura hip hop tem 4 elementos. Esses 4 elementos são o breaking como uma manifestação de dança, o grafite como uma manifestação de artes plásticas, o rap como uma manifestação de música cantada e falada e o DJing como uma forma de gerar música, a parte instrumental. Logo em seguida, geralmente vem alguém e fala assim: você estudou muito pouco, não são só 4 elementos, são 5, porque você esqueceu de falar do conhecimento. Ok, certo. E aí vem uma próxima pessoa e geralmente fala: vocês todos não estudaram o suficiente, não são só 5, na verdade são 9. E aí você começa a incluir elementos como, por exemplo, beatboxing, como, por exemplo, a cultura as manifestações do dialeto, das gírias, como, por exemplo, as vestimentas, as formas de se vestir. Eu ia falar sobre moda, né? Exato, sim. Sobre a combinação, né, de, puxa, o boné, a corrente, o tênis de cano longo, mesmo que eu não seja um atleta do basquete, que era quem usava tênis de cano longo. Calça larga, né? Sim. E com isso a gente, por exemplo, se você pega um livro muito importante na história da cultura hip hop, que é um livro escrito pelo KRS-One, um grande MC, também um grande historiador, um partícipe muito ativo da cultura hip hop, ele defende elementos como, por exemplo, o empreendedorismo de rua. Então, isso vai se ampliando. Mais recentemente, há defesas de que a ideia de uma vida saudável deveria ser entendida como um dos elementos dessa cultura. Então, a verdade é essa: a gente parte desses 4 símbolos, que são exatamente isso, são símbolos marcantes da parte da produção cultural dentro de uma cultura. E lembrando aquela ideia inicial que uma cultura é o conjunto de todas as coisas que fazem com que uma forma de vida seja como é, não há um número específico que se possa usar para definir, não tem um número, mas a gente usa essa simbologia de 4 elementos compostos por essas 4 principais manifestações. De novo, o grafite, o DJing, o MCing e o breaking como dança. O MC é o cara que fala, o DJ é o cara que toca. Exato. Né? E a gente tem a moda como um acessório, vamos dizer assim, né? A vestimenta, o código visual, sei lá, da roupa dessa galera, mas a gente já falou aqui sobre estilos de dança e o b-boy, né? O breakdance, eles vêm, né, dessa escola, e falamos também sobre grafite especificamente, né? Arte de rua. Exato. De uma forma diferente, né? Usando elementos que às vezes nem eram para pintar, né? Era uma spray para carro, geladeira e vamos fazer a parede, né? É isso. Bom, e de que forma a manifestação cultural do hip hop no Brasil, ela se difere hoje do que era feito nos Estados Unidos? Ou é mesma coisa? Acredito que não, porque sempre a gente pega, né, o brasileiro, enfim, qualquer outra cultura, quando vem pra cá, acaba tendo seus elementos muito próprios, né? Sim, sem dúvida. Bom, primeiro que até mesmo as manifestações que atualmente são chamadas de hip hop nos Estados Unidos diferem das manifestações que levavam esse nome há décadas atrás. Então, já há um distanciamento muito grande, mesmo dentro do próprio país, dos Estados Unidos. Agora, colocando ainda aí uma distância geográfica, além da cronológica, e adicionando todas as transformações e interferências culturais que o nosso país traz para esse jogo, puxa, sem dúvida não é a mesma manifestação. Hoje em dia, existe uma sensação muito mais marcante e eu diria muito menos
pecaminosa para os partícipes, uma sensação de muito mais liberdade no sentido de incorporar elementos culturais brasileiros nas interações com essas manifestações que o hip hop trouxe para o nosso país. Eu vejo uma facilidade muito maior de gerar essa hibridez, essas intersecções sem sofrer demais, sabe? Sem uma sensação de eu tô machucando um pouco as estruturas dessa cultura que não é minha, e a percepção de que há um pan-hip-hop atualmente que tem lacunas que não só podem, mas talvez até devam ser preenchidas pelas interferências regionais de cada país que lida com hip-hop. E se a gente, falando sobre cultura hip-hop aqui no Conversas Artísticas com Henrique Bianchini, voltasse um pouco ao início do movimento no Brasil, certo. Acho que ele também foi mais desuniforme, porque a informação chegava de forma fragmentada, né? Você tinha as pessoas que viajavam, às vezes eram DJs que discotecavam na noite, né, para os bailes, para os boates, etc. Às vezes gente que trabalhava em rádios ou ligada a gravadoras que trazia o material musical, sonoro. Aí você tinha gente que viajava por outras razões e tinha contato com a dança e a forma de se vestir. O movimento do grafite, né? Puxa, quais ruas são ocupadas, né, com uma arte nova, que alguns confundiam com a pichação, né? Pô, meu muro era para ser branco, o cara foi lá e fez uma arte, e às vezes não era uma arte, era só um vandalismo, às vezes era uma arte. Mas, e também a gente se pesquisa essa origem que lá atrás você já esclareceu, a costa leste americana com a costa oeste americana, né? Nos Estados Unidos, movimentos diferentes, abordagens diferentes, né? Começa em Nova York, mas aí vai para outras cidades. Aqui no Brasil eu me recordo, aí anos 80, talvez 10 anos depois do movimento começar lá, da estação São Bento de metrô. Sim. E estava lá o Gustavo Pandolfo, Otávio Pandolfo, hoje conhecido como Os Gêmeos, sim, que queriam ser b-boys. O negócio deles era dançar, o ritmo. A gente tem idades parecidas, acho que a gente tinha uns 14 anos naquela época, né? Eu ia até lá porque eu tinha curiosidade, mas eu gostava da música. Você chegou a frequentar lá, Paulo? Sim, eu cheguei a passar pela estação. E era difícil conseguir discos no Brasil. Sim. Então, nomes que talvez sejam clássicos vindo dos Estados Unidos para cá, você falou do KRS-One, né? Mas antes deles, Kool Moe Dee, LL Cool Jackson, Run DMC, Beastie Boys, que foram os primeiros artistas brancos, talvez a se destacar, né, na cultura do hip hop, tal, fazendo rap, e outros nomes que eram quase folclóricos. Eu lembro os três artistas acima do peso. Como eles se chamavam? Fat Boys. Fat Boys. Puxa, tão óbvio eu não lembrar. Era o nome artístico deles, eles faziam quase que uma paródia, né? Era uma coisa... Incríveis. Então, essa chegada ao Brasil, ela é meio uma importação, né? Sim. Mas aí tem uma apropriação, talvez das pessoas mais marginalizadas, em verem que aquilo podia ser reproduzido na extrema zona leste, na extrema zona sul, não dependia do lugar, de um equipamento cultural, né, preparado, de um estudo formal, de alguma técnica acadêmica, né? Você que é pesquisador dessa história toda, o que é o eixo que movimenta o hip hop surgindo aqui? Olha, primeiro, está extremamente muito bem colocada a sua percepção dessa interação de pessoas que tinham algum acesso direto ou indireto a materiais, a vivências lá nos Estados Unidos e importavam isso para cá. Algumas dessas importações, que aí eventualmente até o próprio cinema conseguiu fomentar, o ano de 1983 foi um ano extremamente marcante na história dessas manifestações no Brasil. Existem até pessoas que falam sobre algumas ações, algumas coisas em 1982, mas é fato que 83 é o ano que poderia ser considerado, caso fosse necessário considerar, o ano da chegada da cultura hip hop no Brasil. E isso se deu muito por conta da chegada de alguns filmes, né? O principal deles, Beat Street, um filme que retrata de uma forma até um pouco romantizada assim, o que seria o universo da cultura hip hop dentro do Bronx, lá em Nova York. É até um pouco, eu diria, um pouco comercial demais. Muito colorido. E muito colorido é uma ótima definição, mas ainda assim extremamente chamativo, né? Algo que mexia muito com o imaginário da molecada aqui no Brasil.
Além disso, o filme Flashdance, que sai no mesmo ano, apesar de ser um filme que trata de manifestações que não são exatamente de dentro da cultura hip hop, tem algumas cenas curtas, mas extremamente marcantes. Tem uma cena que talvez vocês se lembrem, caso esse filme ainda viva nas memórias de vocês, que é uma cena de um plano baixo, assim, uma câmera à distância, posicionada num plano baixo na rua, captando lá longe, em cima de um papelão ou qualquer coisa no chão, alguns garotos dançando. Esses garotos, na verdade, são ícones da dança breaking e da dança popping, que faziam parte da Rocksteady Crew naquela época. E essa pequena cena de 1 minuto de duração, foi de um impacto imensurável no Brasil. Assim, muitos moleques, muitas garotas, muitos jovens começaram a tentar imitar aqueles movimentos de um recorte muito pequeno. Assim. Então, alguns filmes como esse foram de um impacto gigantesco. Por meio de influência na ideia de copiar mesmo. As pessoas queriam copiar aquilo. Então eu acho que esse é um ponto crucial nessa difusão. Existe um outro elemento que é importante não romantizar e a gente ter isso muito claro. O fato da cultura hip hop ser tão grande quanto ela é no mundo diz respeito também ao poderio cultural, à influência que os Estados Unidos têm na cultura mundial, né? O imperialismo estadunidense, ele abraça o mundo todo e o maior dos mecanismos é a cultura, são as manifestações expressivas. É o soft power, né? É um termo em inglês para dizer como exercer a força sem ser pelo meio bélico, né? Perfeito. É difundir a cultura para que outros consumam o seu meio de vida, né? Sem dúvida. Não, e fez muito sentido em relação à cultura hip hop. Porém, existe um cavalo de Troia nisso, né? Porque por serem manifestações ligadas a comunidades periféricas dos Estados Unidos, esse elemento se tornou uma intersecção e uma ponte que nem as diferenças de idioma, nem as diferenças culturais, nem as distâncias geográficas ou cronológicas conseguiram destruir a conexão de uma cultura periférica de um lugar com a periferia de outro lugar. A percepção de que havia ali potencial de transformação, de expressão, de empoderamento, independente das suas origens, né? Ou de quanto crédito social você tem, ou de quanto dinheiro você tem. Existia ali um potencial de transformação enorme e esse foi um dos pontos cruciais. Você pergunta qual foi o núcleo de desenvolvimento ali, como é que isso se manifestou? Eu diria que além da influência cultural estadunidense e da mídia, essa percepção de serem manifestações ligadas a culturas periféricas e por isso extremamente acessíveis, né? Extremamente identificáveis. Democráticas também, né? Democráticas, muito bem. O meu comentário sobre a estação de metrô é porque eu frequentava o metrô, eu pegava o trem para ir jogar voleibol, saindo de São Paulo até Santo André, e um dia alguém comentou comigo, ou tinha alguém no vagão que estava com uma roupa diferente, com um chapeuzinho diferente e tal, e estava indo para um lugar e alguém que estava comigo, talvez algum colega de time na época, tenha perguntado, e eu, vai ter e tal, e a gente, vamos passar lá para ver como é que é. E de fato era uma fauna, né? Porque era muita gente diferente, todo mundo meio aprendendo, um copiando o outro, alguém mostrando lá um som e gente de origens diferentes também, né? Quando você esteve lá, você lembra se a estação, porque lá na estação era bem naquela parte quando você desce a escadaria ali. Eu me lembro, faz muitos anos, sim, né? Mas que era fora da estação, fora, né? Sim. Mas era na boca da entrada. Exato. Mesmo, de uma das entradas, né? E você lembra, estava lotado ou não? Como é que era? Tinha bastante gente parando para ver, mas acho que também num movimento meio de centro da cidade. Sim. Que o cara é curioso, ele olha, tem alguma coisa lá, alguém dançando, sabe, o pessoal para e espia, né? Não conseguiria dizer. Eu pergunto se era uma quantidade de pessoas, estamos aqui por isso, ou os passantes Sim. também achavam curioso, né? Eu pergunto numa curiosidade muito legítima, porque além de ser um pouco mais jovem, eu sou de 82 e eu não morava em São Paulo, então tudo que eu tenho de imageticamente sobre essa situação que você relata são
vídeos e fotos, e para mim isso é tudo muito mitológico, né? Apesar de ser histórico, de ter acontecido, tudo isso é muito mitológico. Eu fico, toda vez que eu escuto falar sobre a São Bento ou a Galeria 24 de Maio, todos esses lugares que eram frequentados, eu acho isso tudo de uma grandeza assim, cultural imensurável, muito legal, né? Coisas de São Paulo, né? Muito maravilhoso. Bom, Agora, é super legal também pontuar que São Paulo, por ser uma cidade de extremo crédito e bastante atenção, né? A gente tem sempre essa relação de hip hop em São Paulo, mas é sempre bom lembrar que essa cultura ou essas diferentes versões dessa cultura estavam aparecendo em diferentes partes do país, né? No Rio de Janeiro existiam polos, eu acredito que até simultaneamente, Pernambuco, Minas Gerais, a região de Uberaba, de Belo Horizonte, essas cidades tinham manifestações acontecendo, então assim, e muitos outros lugares que eu desconheço, que a limitação é a minha ignorância, na verdade, mas eu tenho certeza que essas manifestações estavam acontecendo em diferentes partes do Brasil ao mesmo tempo, sabe? E é muita gente envolvida. A gente é sempre aqui no Conversas Artísticas, a gente tenta trazer um pouco a cultura para a realidade das pessoas, no sentido de, economicamente falando, por exemplo, né? De que maneira o hip hop movimenta a economia das periferias, por exemplo, e é uma forma também das periferias se fazerem ouvir em outros, né, momentos, outros pontos assim da cidade, em outros feudos culturais, digamos assim. Sim, bom, se a gente simplesmente avaliar que não é difícil defender na contemporaneidade que a cultura hip hop seja a cultura mais influente no mundo, é impossível encontrar um país em que a cultura hip hop não tenha chegado de alguma forma na contemporaneidade. Então, só com essa avaliação, economicamente, a gente já consegue ter alguma noção do poderio, né, da infiltração, das pontes que são geradas, da interferência que essa cultura gera na percepção de mundo em outros lugares e, eventualmente, no consumo, né, na produção e no consumo de seja lá do que for, quais manifestações expressivas a gente estiver falando. Além disso, eu peço a licença para usar uma buzzword aqui, nos Estados Unidos eles falam sobre dois caminhos de interferência cultural. Um deles eles chamam de trickle down, que seria alguma cultura, alguma manifestação que surge em algum grupo social de mais crédito, de maior poderio, de decisões ou financeiro, e que isso escorre para a periferia, escorre para os grupos sociais que têm menos parte financeira, enfim. E existe a ideia de bottom-up, que seria exatamente o que vem de culturas que são periféricas, que têm menos crédito social e que isso vai se infiltrando contra a gravidade, né, contra tudo que é esperado, vai chegando até a elite financeira, até os grupos mais abastados da sociedade. O hip hop hoje em dia está infiltrado em todas as camadas, então não é só algo que se espalha geograficamente horizontalmente, se espalha também verticalmente, né? A gente teve o Obama, por exemplo, como presidente, ele fez uso da cultura hip hop em toda a campanha e depois durante a presidência dele ele fez questão de incluir elementos que representassem a cultura hip hop lá dentro. Então, financeiramente, eu diria que não há limites, né? Recentemente a gente teve Beyoncé, que apesar de ser uma artista muito mais ligada ao rhythm and blues, é também parte do universo do hip hop, ela mexendo estruturas econômicas de pequenos países conforme ela passava por esses países com sua turnê. Uma pessoa fazendo isso acontecer, né? E por mais que, enfim, claro, é uma pessoa incrível e ela faz parte da linha do tempo da cultura hip hop. Então é imensurável o poder que o hip hop tem, inclusive financeiramente. Henrique, eu acabei mencionando, né, os Beastie Boys, ainda fiz o comentário, eram artistas brancos, né? A cultura hip hop ela também começa como uma reunião de pessoas pretas.
Sim. Né? Você falou sobre como ela se desenvolve para todas as camadas da sociedade, independente também da idade, do gênero, da raça, mas aqui no Brasil a gente consegue identificar também essa continuidade, seja por uma questão de dificuldade de oportunidades, né? Seja por a afinidade com a própria linguagem, né? Da cultura hip hop, eventualmente pela música que você mencionou agora no caso da Beyoncé, ou não, o Brasil espalhou também isso para diferentes pessoas. Essa identidade está mantida? Eu diria que, primeiro, lá nos Estados Unidos, é fato, e isso é extremamente bem documentado, que o núcleo, a coluna vertebral da cultura hip-hop é negra, é afrodiaspórica sem dúvida alguma. Além deste grupo, eu diria, se fosse possível falar sobre isso de forma quantitativa, um segundo grupo de maior participação seriam os porto-riquenhos e alguns outros tipos de nacionalidades e raças que a gente chama de latinos, mas principalmente porto-riquenhos. Então existe já lá alguma pequena hibridez, mas sem dúvida alguma a grande maioria da constituição ali, na composição inicial da cultura hip-hop é negra. O Brasil, já por ser um país de uma miscigenação muito maior do que os Estados Unidos, no Brasil isso não ficou tão definido. Ainda assim, é possível defender com certa tranquilidade que as manifestações afrodiaspóricas no Brasil... Esse é um termo bom que eu vou pedir a sua autorização para usar. Afrodiaspórico, né? Remete a tudo que veio da África e se espalhou de diferentes maneiras. Né? Perfeito, exato. Manifestações que descendem da transição da África, de pessoas africanas para o mundo, né? E as culturas e manifestações que são levadas para o resto do mundo a partir da expansão da presença africana no mundo. Então, no Brasil, é possível defender que as manifestações afrodiaspóricas, mesmo quando eu falei sobre essas intersecções com culturas brasileiras, as culturas brasileiras que se acomodaram nas lacunas que a tradução deixou, né, vindo dos Estados Unidos para cá, na tradução muita coisa se perdeu, pois essas lacunas foram preenchidas essencialmente por manifestações afrodiaspóricas. Então, ainda que eu acredito que a miscigenação no Brasil, no consumo, no quem é que participa, já era desde o início maior do que o que se encontrava nos Estados Unidos, no início da cultura hip hop, eu acredito que ainda assim a coluna vertebral no Brasil continue sendo, desde então e até hoje, essencialmente de culturas afrodiaspóricas. Bom, nós falamos em vários nomes de fora, né, dos Estados Unidos, do hip hop. Aqui no Brasil, quais são expoentes aí da cultura hip hop que em quem a molecada, né, que muita molecada ouve a gente, se inspira hoje? Puxa, mas essa é uma pergunta difícil, porque existem manifestações diferentes, né? E acho que talvez, Henrique, se me permite aí uma intromissão na pergunta da Mayara, talvez algumas figuras ou pessoas, né, que exerceram em algum momento um papel preponderante porque incentivaram, destravaram algum processo, trouxeram para outro ambiente uma entrada, né, de alguma das vertentes do hip hop. Os Gêmeos talvez também, né? Pode ser? Sim, sem dúvida. Os Gêmeos têm um papel importante. Aliás, eles têm mais do que um papel importante, né? Dada essa hibridez deles na cultura. O Paulo lembrou deles lá na São Bento dançando, né? Eles dançavam. Eles têm foto disso. Exato. Se olhar pelo Instagram, vira e mexe, eles têm lá uma foto tal, dos dois, mas eles são um fenômeno mundial, né? Exato, né? E é super legal que eles continuam até hoje sustentando um lifestyle hip-hop. Né? Isso é super impactante, porque é uma forma de defesa dos valores de uma cultura. Pessoas como eles, por exemplo, de impacto mundial, que continuam sustentando esse estilo de vida. Né? Mas para além deles, cara, é super possível na dança, por exemplo, a gente lembrar da Backspin, da Crew Backspin, com o Marcelinho, com o Banks. Eu gostaria muito de citar o nome do Banks, que já não está mais entre nós, mas foi um personagem extremamente importante na difusão, não só da dança breaking, não só das danças ligadas à cultura hip hop, mas à cultura hip hop em si.
Eu gostaria de falar do Frank Ejara, que também é uma pessoa ligada à dança, mas que tem essa, assim como eu falei dos Gêmeos, é uma pessoa que tem um lifestyle de hip hop e até hoje está aí interferindo nas novas gerações, tentando fazer com que as pessoas se conectem com essa forma de existir. A gente poderia falar sobre DJ1, sobre Taíde, pessoas que conseguiram reformular a presença do rap dentro das casas brasileiras, que até então nem ao menos sabiam o que era isso, né? Sabe que eu me lembro do cantor Nazi, vocalista do Ira, como produtor, acho que do Escova, porque ele gostava, né, da música em geral, de origem, né, do black music, como a gente se referia na época, e ele atuou no final dos anos 80 em alguns trabalhos, alguns espetáculos, um programa até que foi exibido uma vez pela TV Cultura, né, que falava da parte musical, e acho que o ponto de convergência aí dessa turma toda, né, é que foram pessoas que na época não se chamava isso, mas que furaram as bolhas, né? Sim. No sentido de conseguir atingir, de uma forma ou de outra, uma repercussão fora do pequeno círculo que já os circundava, né? Você sabe, Paulo, que lá nos Estados Unidos, a saída, e saída talvez não seja a melhor palavra, mas a expansão dessas manifestações do hip-hop, saindo do Bronx e chegando em outros bairros de Nova York, descendo geograficamente, né, vindo para Manhattan, ela se dá justamente pela intervenção, pela interferência do punk rock. Isso é uma curiosidade muito inusitada, assim. Pessoas como Malcolm McLaren, que assessorado por uma mulher bastante importante e pouco lembrada, que é a Rusa Blue, conhecida como Cool Lady, era uma produtora de eventos ligada à cena punk rock, new wave, vinda de Londres para Nova York, que produzia eventos e festas ligados a essa cena. Ela descobre, enfim, ela é apresentada a essas manifestações no Bronx e ela fala, cara, isso é contracultura e tem tudo a ver. Você falou sobre furar bolhas, né? É isso, é uma contracultura periférica contra o sistema, usando ferramentas extremamente primitivas para gerar coisas sofisticadas. Isso tem tudo a ver. Ela começa a fomentar festas em conjunto, né? E esses grupos se conectam drasticamente no início. Acho que essa é uma época concomitante, né, ao que chegava aqui para nós pelas rádios no Brasil, que hoje o pessoal chama de colaborações, né, de collabs e tal, mas eu estava te ouvindo e me lembrando do UB40 gravando com África Bambata, e aí no meio de uma música dançante tem lá as rimas que seriam puro rap, né, e hip hop se não tivessem mistura com reggae, com ska, com outros gêneros e outros instrumentos, porque era música musicada mesmo, teclado, cordas, bateria, e para nós em São Paulo, que é uma cidade urbana, né, um centro urbano, essas manifestações hoje, elas têm pontos de encontro ou elas estão espalhadas? Para quem está nos escutando e fala, puxa, eu queria presenciar um dia algum movimento acontecendo que não fosse um espetáculo ou uma palestra ou, né, um desfile de moda, né, mas algo, entre aspas, mais genuíno. No estilo São Bento. Algo, tipo algo que seja um ponto de encontro, né? Olha, na cidade de São Paulo eu indicaria algo que é regular, se eu não me engano, agora eu posso estar me confundindo, mas isso pode ser rapidamente averiguado no Instagram depois por você que está nos ouvindo. Tem algo que acontece no Centro Cultural na Vergueiro às quintas, e é chamado de Prática na Vergueiro, simples assim, 100% informal, 100% gratuito, não faz parte da programação do Centro Cultural, é assim como os encontros na São Bento não faziam parte da programação da estação, né? É um espaço que lá está e está sendo ocupado pelo público que quer dançar, que quer se encontrar. Então deixo aqui uma primeira indicação em São Paulo para quem quiser ir ver dança acontecendo, essas manifestações em um espaço aberto. Além disso, existem festas que acontecem com regularidade. Eu sugiro uma festa muito legal chamada Rock Master Party, que acontece em lugares diferentes e já tem muitos anos que essa festa acontece, também gratuita na grande maioria das vezes, e é uma festa que tem ali, você vai encontrar desde dançarinos de nível internacional
até pessoas que estão entrando agora nesse universo, não tem nenhuma interação com a dança, mas estão ali presenciando essas manifestações. E as outras vertentes, as outras manifestações expressivas do hip hop sempre estão por perto. Apesar de estas serem festas mais ligadas à música e à dança, você sempre vai encontrar representações das outras manifestações por lá. Lembro também da Discopédia, que é uma festa espetacular com música da mais alta qualidade, organizada por DJ Dandan e pelo DJ Niak, que hoje em dia é um dos DJs do Emicida, um cara bastante importante. Aí eu lembro também de alguns eventos, né? A gente tem o retorno da Master Cruise, que é um evento de breaking extremamente importante. Quando você fala um evento de breaking, é foco na dança. Foco na dança. Mas em todas essas manifestações, todos esses eventos, sim, o foco é a dança, mas você vai sempre encontrar os outros elementos presentes. Sempre existe fomento para que essas manifestações estejam por lá, sabe? Então, inclusive DJ. Porque eu sempre gosto de pensar assim, o que é uma festa? Uma festa é um lugar com música e gente dançando. Nisso, dentro do hip hop, a gente já tem pelo menos 3 elementos da cultura sendo contemplados ali, né? A música tocada pelo DJ, o rap acontecendo nas músicas e a dança, porque é uma festa. Coloca o figurino junto também, né? Porque a galera que frequenta, você já olha de longe e fala, opa, aquele pessoal é do hip hop, né? Bom, é isso mesmo. Eu acho sempre legal também lembrar, né, da Casa do Hip Hop de Diadema, é um espaço que está lá historicamente sendo sustentado. Tem uma história grande lá de fomento do King Nino Brown, que é outro personagem que sempre vale ser lembrado. E aí, os espaços públicos, a gente está aqui em um céu hoje. Céus, fábricas de cultura, esses espaços constantemente geram ações extremamente acessíveis para vivenciar, né, essas manifestações. Recentemente, na celebração dos 50 anos da cultura hip hop, eu fiz parte eu palestrei sobre a história do hip hop em muitas unidades do Fábricas de Cultura, levando ideias históricas sobre isso. Como era a repercussão com o público? Cara, eram públicos diferentes, né? Desde crianças, que daí eu percebia que a história por si só não sustentaria, então eu precisava fazer elas se mexerem. Um negócio mais lúdico, né? Levanta todo mundo e vamos sentir isso no corpo. E aí, grupos mais adolescentes, era incrível, cara. Incrível, porque o hip hop, como cultura, é presente diariamente na vida dessas pessoas. Mas isso não quer dizer que retroativamente a história também tenha sido apresentada. Então, algo que está no seu dia a dia, que faz sentido para você, diferente, sei lá, da história da política brasileira, que as pessoas, os jovens, apesar disso fazer parte do dia a dia, eles não percebem. Agora, a cultura hip hop não, é como se fosse a vida dessas pessoas. É o estilo de vida, né? Aí, de repente, chega lá alguém e fala assim, então deixa eu te contar a história dessa coisa que é tão cara para você, né? E você, com outras palavras, né, respondeu a Mayara agora há pouco. O Henrique Bianchini, nosso convidado hoje aqui no Conversas Artísticas, falou sobre ser impossível de medir a importância da cultura hip hop, porque ela se espalhou, ela se entranhou. Às vezes você não consegue mais dizer, olha, isso é só do hip hop ou isso é uma mistura, porque já deu outros frutos. E a palavra em inglês talvez seria alcançar o mainstream, né? O principal, o destaque principal. E como movimento de rua, a gente falou, puxa, o grafite é um alicerce, e aí na rua, junto com o grafite, acontece o skate. E o skate, embora não seja uma modalidade cultural, e sim hoje um esporte, entra para as Olimpíadas. Sim. E aí pessoas levantam a possibilidade de ter o breakdance, ou a dança, estilos de dança, como modalidades olímpicas, competitivas, ou seja, um lugar em que você está, vou mal comparar, como um concurso que por algum critério, seja nota, seja tempo, seja, enfim, performance artística ou física, se compete. A gente relembrou já aqui as rinhas de MCs, né? As Legal, batalhas de MCs. Você mencionou o Emicida, né? Um artista que se apresentou até no Teatro Municipal de São Paulo, numa super produção, né? De como é que isso chegou a uma casa da erudição, a música da orquestra, a ópera, o balé. E aí, é possível competir com
com dança? Faz sentido levar isso para uma avaliação dentro de um lugar em que você tem o futebol, mas você tem também a natação e você tem o arremesso de martelo e o hipismo, né? E aí alguém competindo, dançando no breakdance. Essa é uma polêmica atual e mundial. Porque sim, o breaking estará nas Olimpíadas de Paris, né, da França. Isso já está definido. Temos a seleção brasileira sendo trabalhada nesse momento. Tem todo um comitê olímpico aí. Enfim, eu admito que eu não conheço, não sei muito sobre a burocracia desse sistema, mas existe, está em andamento e está já a caminho de acontecer. Mas você percebe que rompeu-se a fronteira do artista para o atleta? Sem dúvida. Porque, em tese, aí eu preciso dormir num horário, me alimentar de um jeito, cuidar da minha fortalecimento físico para ter a resistência para executar um movimento. E a arte aí, né? Ela está só na coreografia, na música? Você sabe que são duas conversas distintas. Uma delas é o que o fato de breaking estar nas Olimpíadas fará com o breaking no momento futuro próximo. Como estará o breaking depois dessa interação com as Olimpíadas? Essa é uma discussão possível. Uma outra é: o breaking já é tratado por boa parte das pessoas que praticam essa dança como sendo um esporte nesses moldes que você está citando. Pô, eu preciso dormir mas num horário específico, preciso me alimentar de uma forma específica, o treinamento tem que ter uma regularidade, um acompanhamento num processo e tal. Para muita gente que interage, que lida, executa, trabalha, desenvolve, compete com o breaking há muitos e muitos anos, já é assim. Então, esse é um ponto, eu tenho percebido assim, críticas grandes à presença do breaking nas Olimpíadas, nesse sentido, mas agora vai virar esporte. Na verdade, já é tratado como esporte há muito tempo. Há muito tempo. Isso não quer dizer que esta seja a única forma com a qual o breaking é tratado, né? Culturalmente, o breaking faz parte de interações que são muito mais orgânicas, que são muito mais culturais e artísticas do que esportivas. Ambas as formas de interação existem. Mas a provocação da pergunta era: o que é o uniforme, então? É a vestimenta de rua, da praça, do centro de cultura, ou, uma joelheira, um protetor, uma roupa que absorva o suor, etc. Porque aqui eu tenho uma chance de executar a minha rotina e é com ela que eu vou sair com uma medalha. Você sabe que nas rodas, nas cyphers, né, que é o nome usado para falar sobre as rodas em que a gente pratica essas manifestações, o b-boy ou a b-girl já vão para lá com um chapéuzinho, um gorro que tem uma base, assim, um topo acolchoado para fazer o giro de cabeça. Ele já vai com uma cotoveleira para fazer o freeze no cotovelo. Já vai com um tênis específico que pese menos para ele fazer o flare com mais tranquilidade. Enfim, o flare é o giro, né? É um dos giros desses que a gente vê às vezes em ginástica artística, jogando as pernas para o alto e tal. Então, esses equipamentos que fazem parte da indumentária, das ferramentas, das vestimentas, já estão dentro da cultura. O negócio já é profissionalizado. Também. Digamos. Sim, a sua frase está totalmente correta. Já é profissionalizado. Também existe um outro universo que também existe. Então o conflito, ele já está instaurado. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um termo pejorativo, mas que é muito conhecido nesse universo, que é o do b-boy pé de barro. Pé de barro. Pé de barro. É pejorativo, é meio maldoso, mas quem sabe o que é vai me entender. O que é considerado um b-boy pé de barro? É um cara, ou uma b-girl pé de barro. É uma pessoa que dança breaking, mas na verdade, está neste movimento mais pela parte virtuosa, acrobática. E não pelo movimento em si. Não pelo que muita gente chamaria da dança, que é a interação com os movimentos todos. Então, o pé de barro, ele é um acrobata. É um acrobata, poderia ser considerado assim. Nesse sentido, essa pessoa que faz movimentos assim dignos do Cirque du Soleil, faz coisas que para pessoas como eu e vocês, e eu nem sei o quanto vocês dançam, mas eu já posso garantir que coisas que estão distantes da nossa realidade, são super humanos.
essas pessoas são atletas. No treinamento que essas pessoas desenvolvem para chegar nesse tipo de performance é absurdo, isso é absurdo, é algo super humano. Culturalmente, essas pessoas são criticadas porque elas não vivenciam boa parte das manifestações e das interações que essa dança pede, Da sugere, cultura hip hop da mesmo. cultura em si. Então percebam que existem vários níveis de problemas de interação, aí, de críticas possíveis. Essas discussões elas já existem há muito tempo. O que acontece é que agora o lado esportivo ganha um potencial, um impacto enorme. Então, com as aí venho eu como Olimpíadas. advogado do diabo aqui, Diga. né? Não seria a participação do break nas Olimpíadas e na Olimpíada, não é uma forma de difundir o hip hop pelo mundo? Sem dúvida, mas e aí qual é a réplica? Porque isso que você está levantando é sem dúvida uma Mas das aí alguém pode defesas. dizer que aquilo não é hip hop de verdade, porque não tem pessoas que vivem o movimento? Você já está acompanhando o processo. Essa defesa, puxa, mas as Olimpíadas vão ajudar a difundir o breaking, vão espalhar o breaking no mundo mais do que já está. A continuação dessa discussão é, mas de qual breaking nós estamos falando? Qual breaking será vendido para o mundo? Aí não vem aquela história de, por exemplo, o menino da periferia que vive a cultura hip hop, mas é mais uma forma dele sonhar. Por exemplo, putz, eu não posso ser, talvez aqui na minha realidade, eu não vou ser um atleta, sei lá, de rugby ou de hipismo, sei lá eu, né? A próxima conversa depois dos Jogos de Paris 2024 vai ser interessante. Vai ser. Porque nós vamos saber o que aconteceu nos isso. Jogos. E é isso, são especulações, né? Por exemplo, isso, Mayara, um jovem periférico com menos oportunidades de crescimento na vida, por ser uma pessoa negra, Exato. né? Por ser uma pessoa periférica, eventualmente vai ver no breaking, porque já faz parte da vida dele uma possibilidade de ascensão. Claro, assim como é no futebol, por exemplo. E quantas pessoas periféricas conseguem ascender e obterem sucesso financeiro por conta do futebol, que obviamente é parte da vida deles, né? Super acessível culturalmente, mas o mercado não é. Então, enfim, existem inúmeras questões aí. Funis e funis. É isso. Agora, para mim, onde isso conclui? Eu pessoalmente não teço críticas à presença do breaking nas Olimpíadas, porque como eu disse, eu já vejo o breaking sendo esporticizado, não sei se essa palavra existe, há muitos e muitos anos. Já vem sendo trabalhado dentro de limitações, regras, avaliações e treinamentos há muito tempo. Eu não vejo isso como uma grande transformação. Agora, sem dúvida, o impacto é diferente. Então, concordo com o Paulo. A próxima conversa será interessante. Senhoras e senhores, esse foi Henrique Bianchini no Conversas Artísticas de hoje. Obrigada, viu, Henrique, pela participação, por trazer essa manifestação cultural tão rica aqui pra gente e iluminar a cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada. E eu é que agradeço mais uma vez pelo convite. Quero deixar registrado aqui, não falei da última vez por vergonha, por timidez, mas dessa vez quero dizer que eu sou um fã do Paulo desde criancinha. Opa! Em várias fases da sua carreira, tá? Quero deixar registrado aqui no podcast. E é um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez agradeço pelo espaço que vocês abriram, pelo valor que vocês estão dando para essas manifestações. Quero dizer que isso é muito importante e a gente agradece. Valeu, Henrique. Obrigado a todo mundo que sintonizou. Até a próxima. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.